Olá, irmãos. É um prazer estar de volta no nosso programa Momento Família. Estamos iniciando uma nova série. Desta vez, nós vamos tratar de assuntos de relacionamentos conjugais. Eu acho que é muito importante, né, Lucas, falar nesses dias de relacionamento conjugal e relacionamento de um modo geral, né? Sim. Porque o casamento não implica só o marido e esposa, né? Implica também em outras situações, o relacionamento em toda a família. Verdade. Agora, mais particularmente, vamos dar direção nesse Sim. programa sobre a questão do relacionamento marido e mulher. Sim. Eu acho que nos últimos dias o casamento tem sido tão desprezado. Verdade. Não é? Não tem sido aquela coisa como o Senhor falou no dia que casamos, Sim. os compromissos que fizemos diante da esposa, a esposa diante do marido. Eu acho que vale a pena a gente revigorar esses pontos, Sim. falar um pouco sobre isso. Amém. Então o tema será o centro da vida familiar. Muito obrigado por vocês estarem nos assistindo. Espero que vocês gostem dessa nova série. Sim. Não esqueça de se inscrever no canal, Isso. dar o seu Dá like. o like. É muito importante para nós. Amém. Amém? É isso aí, Ademar. E uma coisa assim muito importante a gente falar sobre família e sobre a vida conjugal, né? O centro da vida familiar. Então esse convite, essa série de mensagens, irmãos, ele vai nos ajudar. Quando a gente fala da vida conjugal, Ademar, muitas vezes eu acredito que a gente relaxa em alguns aspectos do dia a dia, né? Sim. E a gente vai perdendo. E muitas vezes a forma como a gente nos trata dentro desse relacionamento faz com que o relacionamento ele vá perdendo, né, aquilo que é essencial para na nossa vida, como uma vida familiar, Sim. ela ser positiva. Nós como um casal precisamos estar bem, né? Isso. Então, e é muito importante então que nosso olho esteja treinado, sensível para ver as coisas que podem prejudicar a nossa relação e trazer uma falta de paz à nossa casa que não nos permita servir a Deus, estar bem, tá bom? Sim. Então, só encorajando a você. Essa série de mensagens é para você que é casado há muito tempo, é para você que é recém-casado, é para você que, como eu, só tem 10, 11 anos de casamento, né? Sim. O casamento é um lugar que precisa de constante cuidado da nossa parte, né, Ademar? Isso mesmo. Você tem quantos anos de casado, Ademar? Eu tenho mais de 30. Eu só tenho 10. Mas a gente já percebe isso, né? Se a gente não tiver cuidado, queridos ouvintes, o inimigo ele entra no nosso relacionamento e destrói a paz. Então, assim, convidem. Eu peço que vocês, assim, essas palavras que nós estamos trazendo vão ser muito especiais. Para nós é um prazer muito grande, né, Ademar? Sim. Trazer essas reflexões para vocês. Então, divulguem, porque a família, irmãos e ouvintes, é algo muito importante no coração de Deus. Amém. Né? E a gente precisa ter um cuidado especial a isso. Amém. Inclusive, nesse programa, a gente prefere dar mais atenção aos pontos em relação ao casamento, porque muitas vezes o relacionamento, a vida conjugal, vamos dizer assim, ela se torna muito mecânica. Você esquece que sua esposa você escolheu quando era primeiro namorada, você namorou, então tinha algumas virtudes que você cultivava na época de namoro. Você era mais carinhoso, mais atencioso, você dava presentes à sua namorada, você sempre procurava conquistá-la, sempre fazia alguma coisa. Com o passar do tempo, você fica noivo, a intimidade aumenta um pouco mais, passa a ter mais comunhão, mais sobre os aspectos de futuro, né? Então você conversa muito sobre o trabalho, sobre projetos de casa, como é que vai ser, quantidade de filhos. Aí depois você passa para uma outra fase, né, já concretizando o relacionamento ali de noivado, a casar, e aí as coisas começam a ficar mais difíceis, você já não tem mais aquela conquista do tempo de namoro, e por fim você casa. Então às vezes você esquece que sua esposa é sua namorada e sua noiva. Verdade. E o seu relacionamento fica como se fosse dois irmãos dentro de casa. Oi, bom dia, tchau meu bem, beijinho e tal, e vai embora. Não, você precisa cultivar isso. Isso é importante. E o inimigo, Lucas, ele sabe que isso é importante. Sim. Esses detalhes de chegar, oi minha filha, como é que vai? Tudo bem? Aquele papo informal com a esposa, o beijo,
contar o que passou durante o dia. Essas coisas, muitas vezes, a gente esquece com o passar dos anos. Eu que já tenho 30 anos, não é fácil a gente voltar a esses aspectos aí. Mas eu procuro, de alguma maneira, revitalizar isso. Então, nós estamos lendo um livro, né, que é o título da nossa série de mensagens, que é esse aqui, o Centro da Vida Familiar. Ele tem vários episódios contando como uma narrativa, tipo o quê? Mesmo uma crônica, né? Exatamente, uma crônica. Uma crônica. E dentre esses assuntos, ele fala sobre parasitas. Exatamente. Parasitas. Exatamente, Ademar. Plantas parasitas. Você já ouviu falar de plantas parasitas? Então, quero trazer para você. É o seguinte, existem muitos tipos de plantas na natureza. E tem aquelas, Ademar, isso é muito interessante, que elas praticamente não têm como é que eu posso dizer? Elas não têm uma vida em que ela tem galhos, em que elas têm frutas, mas basicamente ela se usa da vida de outras plantas, né? Se alimenta da força de outras plantas para sobreviver. Isso. Então ela se instala ali e vai roubando um pouco das riquezas. Geralmente essas plantas parasitas, elas têm inclusive raízes profundas e elas vão sugando ali, né? E isso é interessante. Na verdade, alguma dessas plantas, eu acho que os biólogos vão dizer para a gente, tem propósitos e tal. Porém, trazendo isso à vida, à luz da vida conjugal, quero falar para você. Nós, muitas vezes, podemos ter hábitos, Ademar. Achei muito interessante isso. Que são como plantas parasitas. Sim. Que vão sugando a força do nosso relacionamento, a energia. E quando a gente vê, a gente está num estado com o nosso cônjuge em que não há mais vigor, não há mais um clima positivo. Por quê? Porque você ou o seu cônjuge cultivou pequenas ações que foram sugando e acabando com a vida do relacionamento. Né? Estrangulando aquela planta que alimenta. Que alimenta. Que é mais ou menos uma metáfora, né, que está sendo feita, que a gente pode aplicar isso aqui no nosso bate-papo. Exatamente. Tem coisas que acontecem na nossa vida conjugal que a gente vai colocando isso como prioridades. Sim. É aquele assunto que eu estava chamando antes. Tem coisas que a gente coloca, então às vezes você coloca o trabalho como sua prioridade, às vezes você coloca o dinheiro, verdade, né? Enfim, a escola dos meninos, muitas coisas. E isso afasta do casal o relacionamento que está intrinsecamente em o cônjuge, né? Aquele aspecto do namoro. Sim, sim. Porque o fato de você ter casado não quer dizer que sua esposa deixou de ser sua namorada. E isso é importante, irmãos. É importante você conquistar sua esposa todos os dias, porque isso é o que o Senhor faz conosco. Você acha que nós somos o quê? Nós não somos também a noiva de Cristo? Nós somos a esposa dele e todo dia o Senhor nos conquista. É verdade, nos atrai. Ele sempre tem algo novo para nós. Sim. E quando esse relacionamento com o Senhor, de alguma forma a gente coloca algumas prioridades que não o Senhor, que o Senhor deixa de ser o centro de nossa vida, nossa busca passa a ser a profissão, os anelos do nosso futuro, essas coisas, o nosso relacionamento com o Senhor também fica comprometido. É verdade. Não é? Isso. Ele estrangulado. Né? Acaba a vida dele. Então você acaba ficando sem força, sem vigor para orar, para ter comunhão. Isso reflete também no seu casamento. Sim. Você acaba discutindo com a sua esposa. Eu não vi você orando hoje. Eu não vi você lendo a Bíblia. E começa a fazer cobrança um para os outros. Sim. E aí o casamento se esfria. Verdade. Então, essas coisas passam a ser um parasita na nossa vida. Exatamente. E eu acho interessante, Ademar, podem ser coisas pequenas que você julga da sua personalidade, que você vai cultivando ali, sem a sensibilidade de ver que aquilo está tirando a vida do seu casamento. Então, tem algumas coisas listadas aqui que eu acho muito interessante. Muitas vezes a gente usa de muita crítica com o nosso cônjuge, uma falta de respeito. Você é muito rude, muito grosso, não pede desculpa. É verdade. Aquilo ali vai gerando não pede perdão, aí vai gerando uma pequena mágoa e aquilo vai estrangulando a força. E o interessante disso, Ademar, é que a gente não vê que a consequência disso tem efeitos, inclusive, porque há essas pequenas
plantas parasitas, vamos colocar ali, até o nosso vigor espiritual, ele é abalado. Sim. Acabamos um ambiente do casamento, onde há muita crítica, onde um é rude com o outro, onde não há perdão, onde não há o cultivar dessa coisa que a Ademar falou do casal. O que acontece? A gente acaba apático espiritualmente, porque parece que há sempre uma esfera de ofensa entre um e outro, cobrança. E aí você acaba não buscando ao Senhor, e aquilo traz uma consequência para a vida espiritual. Olha que sério essa questão. Né? Tem um versículo em Salmos que fala assim, vou ler para você aqui, Salmo 139, versículo 23 e 24. Ele: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Amém. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sim. Esse versículo é maravilhoso. Amém. Porque grandes coisas que a gente guarda, essas mágoas, esses maus sentimentos, essas coisas que vão acumulando com o decorrer do tempo, elas ficam alojadas no nosso coração. É verdade. E o coração, ele foi feito para amar, né? Assim que as pessoas dizem, o coração foi feito para amar. Então, um coração cheio de amargura, sim. Um coração cheio de mágoa, pode amar alguém? Não, verdade, não pode, não consegue. Não tem condições de amar. Sim. Então, essas coisas do coração é preciso ser tratadas todos os dias. Amém. Como a gente tratar as coisas do coração? Indo diante do Senhor. Amém. Eu gosto muito da oração de Davi, no Salmo 51, quando ele diz assim, ele fala assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito, renova dentro em mim, um espírito inabalável. Eu gosto desse versículo, porque ele fala cria. Amém. Cria em mim. Sim. Ou seja, em algum momento parece que nosso coração não existe. Ele está tão cheio de problemas, tão cheio de dificuldades, que parece que ele acabou. Então, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Amém. Essa é a oração que nós precisamos fazer Amém. todas as manhãs. É verdade. Antes de levantar, pedir ao Senhor que limpe nosso coração. Amém. Que nos dê um coração alegre. Amém. Um coração cheio de amor. Sim. Então, todo dia, nós fazendo isso repetidamente. Amém. O que vai acontecer? O nosso coração vai mudar. É verdade. Mas vai mudar. E quem que conhece o nosso coração? Sim. O Senhor. Amém. Ele que conhece. Amém. Então, se ele conhece e você quer mudar, sim, então ele pode fazer. Amém. Ele pode mudar isso. Então, cria em mim, ó Deus, um coração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Amém. Sua esposa não conhece seus pensamentos. Verdade. Sua esposa não conhece o que está passando no seu coração, mas o Senhor sabe. Amém. E Ele pode mudar isso. Verdade. Então, quando o coração está adequado, o relacionamento também é adequado. Amém, verdade. Ele se torna mais amoroso. Exatamente. Se torna mais sensível. Sim. Se torna mais... o convívio se torna mais... mais brando, né? Nesses dias que nós estamos aí de isolamento social, as pessoas têm provado isso, verdade. Que têm procurado conhecer mais o outro, os defeitos. Alguns que não conhecem o Senhor estão pensando em se separar logo depois da pandemia. Outros já foram embora há muito tempo. Verdade. Mas nós que conhecemos o Senhor, amém, nessa situação, a gente tem que fazer como Davi. Amém. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Amém. É verdade. Legal? E olha, Ademar, de uma forma prática também e direta assim. Eu acho que a primeira coisa importante da gente ver esse aspecto é você orar ao Senhor para que Ele identifique e até ter comunhão com o seu cônjuge. Quais são essas plantas? O que é aquilo que está estrangulando o nosso casamento, né? Sim. Você precisa ter consciência disso para que o Senhor possa no dia a dia levar você a, quando você voltar ao Espírito, você não cair no mesmo erro, cair na mesma situação. Como a Ademar falou, tudo vem, irmãos, de um coração puro e de um coração singelo. Se o seu coração ele tira o peso de todas essas coisas, você é capaz de cultivar um relacionamento saudável. Agora, se o seu coração ainda está com aquelas coisas, então ele não é possível. Agora você precisa também, para você não cair de novo na mesma situação, identificar quais são os comportamentos que representam para nós plantas parasitas. Então, pergunte à sua esposa: meu amor, tem alguma coisa que eu faço para você, que você sente
que muitas vezes me ofende e tal. E aí dessa forma, nessa comunhão, vocês dois, diante do Senhor, vocês vão poder ter um novo começo, certo? E tirando, tá? Eu acho interessante, não sei se você lembra, Ademar, de Cântico dos Cânticos, que fala, né, sobre as ervas daninhas que havia ali na plantação, né? Sim. Então, você precisa dia a dia, todo mundo que tem plantação e que tem essas ervas, que são como essas plantas estranguladoras, as raposinhas também, que acabavam com o vinhedo, né, com a plantação, com a vinha. Então a mesma coisa você precisa ver, ficar de olho quais são as coisas que estão entrando no dia a dia, para não se repetir. Talvez, amados ouvintes, não vai ser de uma hora para outra, né, Ademar? Sim. Mas quando a gente está na comunhão do Senhor, está tendo esse coração puro, esse arrependimento, o Senhor vai guiando e vai trazendo para nós um novo começo. É verdade. Mateus capítulo 15, versículo 3, tem eu gosto muito desse versículo. Sim. Ele fala assim, porém respondeu Jesus, né? Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Aleluia. Então, esses probleminhas que a gente está falando não aqui... Não foi o Senhor que plantou. Não foi o Senhor que plantou. Essas parasitas que nós citamos aqui são essas plantinhas que a gente vai cultivando no decorrer do tempo e ela vai sugando o nosso desfrute, a nossa alegria, o nosso relacionamento com a esposa... Enfim, a gente acaba refletindo também no seu trabalho, com os seus colegas, com as pessoas que você conhece. Isso vai se expandindo. Né? Porque parasita é assim, né? Verdade. Não é à toa que nós estamos vivendo um momento de pandemia e que tudo começou em um pequeno lugar. E aí foi se espalhando, está no mundo inteiro. E nada mais é do que um vírus parasita também. Ele precisa de um hospedeiro. Sim. Então aqui está dizendo que o Senhor... Ele vai arrancar essas plantinhas. Graças você crê nisso? Amém. Você crê que o Senhor pode mudar a sua vida? Amém. Pode mudar sua vida familiar? Você crê nisso? Senhor pode. Então, que tal agora você, junto com a gente aqui, fazer uma oração dentro desse sentido, né? Amém. Para que o Senhor arranque essas coisas. Amém. Eu vou pedir a Lucas para orar por essa situação que alguns casais estão vivendo. Orar especificamente por esse ponto, para o Senhor arrancar essas plantas, essas ervas daninhas. Amém. Senhor Jesus, amém. Nos aproximamos de Ti, Senhor, nesse momento. Sim. Nós queremos apresentar a vida de todos os casais que estão aqui nos assistindo, nos acompanhando. Sim. A nossa vida também como um casal, Senhor. Sim. Nós cremos que o Senhor pode fazer novas todas as coisas. Amém. E nós queremos, Senhor, ser casais que refletem a Tua beleza, que servem ao Senhor. Sim. Queremos ser casais novos do Senhor. Amém. Por isso, Senhor, pedimos assim que toda planta que o Senhor não plantou, Senhor, o Senhor possa vir arrancar nesse momento. Sim. Abrimos o nosso coração, o coração de cada cônjuge, coração de cada casal aqui, Senhor, que o Senhor possa encontrar caminho neles. Amém. Ó Senhor, encontra caminho em nós para que sejamos famílias e casais cada dia mais saudáveis. Amém. Para a edificação do Teu corpo. Amém. Abençoamos cada ouvinte, Senhor, nesse momento. Sim. Que esses casamentos possam ser renovados. Amém. Pelo Teu poder, Senhor. Amém. Que habita dentro de nós. Amém. E que torna nova todas as coisas. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Eu estou gostando do programa, viu, Lucas? Eu também, Vadão. Eu acho que daqui por diante nós vamos ter uns assuntos muito bons. Amém. Nós começamos, irmãos, falando sobre o centro da vida familiar, que está nesse livro aqui. Tem muitos assuntos que nós vamos tratar. Eu creio que o Senhor vai falar muito nesses dias sobre o casamento, né? Verdade. A gente já esse aqui é o primeiro episódio. Sim. Nós contamos com você nos próximos episódios, você nos acompanhar. Verdade. Creio que vai ser muito bom mesmo. Sim. Tem muitos assuntos. E também, que são Ademar, assuntos corriqueiros. Corriqueiros, né? Importantes, reflexões assim. Sim. Também divida isso com outros casais, né? Isso. Se você quer ajudar um casal também, que você vê que está passando, precisa dessa assistência, sim. Essas reflexões que nós estamos trazendo diante da palavra, irmãos, é porque, como nós falamos no início desse programa, a vida conjugal, ela precisa de o quê? De que você faça o quê? Que todos nós possamos... como uma boa plantação, a gente precisa cultivar, guardar. Jardim, né? Um bom jardim, ele precisa de ser cultivado e ser guardado. Sim. Assim é o nosso relacionamento. É isso mesmo. Eu creio que o programa daqui por diante vai afunilando, né? A gente vai entrando em pontos assim mais
mais preciso, né? Sim. São muitas coisas que a gente vai tratar. E eu gostaria que vocês orassem também por esse programa e pelas pessoas que vão assistir esses episódios, sim, porque eu creio que é o momento de a gente ajudar. Amém. O inimigo, irmãos, eles estão usando o casamento para ir de encontro ao desejo de Deus. Senhor Jesus. A igreja, ela vai casar com Cristo, a igreja é a noiva de Cristo. Então, nada mais do que casamentos saudáveis, cheios do Espírito, fervoroso, uma família saudável. Isso, irmãos, ajuda a edificação da igreja. Amém. Isso abre as portas para o Evangelho, porque as pessoas veem em nós o testemunho de um casal feliz. Todo mundo, quando vê um casal feliz, sente muito o desejo de que aquilo realmente aconteça na vida deles. Às vezes o casal está passando por uma situação, um momento difícil, não costuma falar para ninguém dos seus problemas pessoais, porque são coisas que ficam pessoais, da família. Mas eu creio que essa palavra pode ajudar você e a encorajar você, abrindo novos caminhos, novos horizontes, para você ter a percepção que talvez o problema do seu casamento não é o seu marido. Sim. Não é a sua esposa. Verdade. É você mesmo. Sim. É a falta de Cristo, é o centro que está faltando mais lubrificação, né, de amor. Sim. É o centro que é Cristo. Se você perder esse centro, acho que no próximo episódio nós vamos falar também de uma situação que fala muito sobre isso, né? Sim. Do centro, da questão da bicicleta. Adiantando aqui para vocês já o próximo episódio. Então, muito obrigado a vocês, que Deus abençoe. Amém. Que faça de vocês uma família muito feliz e que tenham um bom fim de semana para todos vocês. Amém. Voltamos na semana que vem, às 9 horas, seu encontro conosco aqui no canal da Igreja em Itabuna. Não esquece de deixar o like e se inscrever. Jesus é o Senhor. Amém. Deus abençoe.